Buenas, time, bom dia, boa tarde, Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje eu queria trazer um tema bem relevante, condizente com o último vídeo que eu fiz aqui com vocês, falei bastante sobre a Monsanto, né, história sobre a Monsanto e tal. E hoje eu queria trazer o pós tudo isso, né, o que ocorreu depois de toda essa discussão, depois que a Bayer comprou a Monsanto, como eu expliquei lá no vídeo, né? Depois de todos esses conceitos, até hoje, nós estamos em 2026, e até hoje a gente vem enfrentando impasses jurídicos e conflitos, né, vamos dizer assim, jurídicos, processuais em relação a isso, inclusive aqui no Brasil, né? No mundo inteiro, mas aqui no Brasil está bem, se alastrou bastante para o Brasil inteiro esses problemas, né, esses conceitos. Por quê? Hoje, para quem não sabe, para quem não é do setor, existe um pagamento de royalties que você faz para sementes geneticamente modificadas, sementes transgênicas, né? E isso eu estou falando não só da soja, né? O mais comum é a soja, porque é o carro-chefe do Brasil, né? Da produção brasileira é a soja, não temos como discordar. O milho é muito grande também, mas o milho ele é mais em períodos curtos, né? O milho ele não é todo mundo que planta o milho. O milho ele é uma opção se você quer ou não plantar depois da soja ou em dois períodos no ano, então você opta por plantar o milho. A soja não, a soja quem produz acaba indo para a produção de soja porque a soja é um pouco mais rentável, né? A soja ela dá um pouco mais, agrega um pouco mais valor do que o milho, né? E outras culturas como algodão, como até frutíferas, na verdade hoje a gente tem melhoramentos genéticos, né? Não só pela Monsanto, como eu falei aqui, que agora é da Bayer, né? Mas também como outras empresas que têm atuado nesse setor. E o que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico? Leis muito modernas, né, que tratam sobre tecnologias, né? E a mais principal de todas é a lei de cultivares, né? A gente tem hoje uma lei no ordenamento jurídico brasileiro que surgiu por conta de todas essas questões de criação, como é que fala assim, de patentes, né? Quando a gente tem uma criação e patenteia essa criação, e essa lei de cultivares ela vem justamente nessa pegada. Por quê? Porque a empresa de tecnologia lá de produção de biológicos, né, bem dizer, né, de produtos químicos, como a Monsanto, por exemplo, ela vai lá e cria uma semente geneticamente modificada. Ela vai lá e cria uma semente transgênica super produtiva, que resistente a vários tipos de praga, vários tipos de veneno, enfim, uma semente ultra aí. E ela precisa proteger isso, porque senão outra empresa vai produzir e vai vender no lugar dela, entendeu? Então ela quer manter a venda, a comercialização dentro dela. E ela faz lá uma patente de alguns anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim, dependendo da situação que ela fez ali. E essa lei de cultivares vem justamente para proteger isso da empresa, para a empresa não ter prejuízo contra isso, né? De outra roubar, né? De outra pegar a ideia dela. Tá bom, e a gente tem que respeitar. E com isso, o que aconteceu? Quais foram as consequências enfrentadas nesse setor? Por conta dessa patente existente, a empresa de tecnologia, a empresa de melhoramento genético dessas sementes, cobrou royalties, não só cobrou, como cobra royalties na venda dessa semente. E como que isso funciona? Quando você compra a semente, você paga uma taxa a mais, vamos dizer lá que você pague os 500 mil reais de semente para plantar esse ano, ou enfim, que seja 1 milhão, 500 mil. E desses 500 mil que você pagou, vai ter uma taxa ali de 20%, que é a taxa de royalties que você vai pagar para a empresa. Ou seja, desses 500 mil, 100 mil você vai ter que pagar como taxa de royalties. Então vai sair por 600 mil tua semente, ou 750 mil, enfim, dependendo do contrato e do acordo que você fez com a empresa, dependendo de quanto é a porcentagem dessa taxação. Então você paga lá na hora que a empresa entrega a semente na tua propriedade, entrega a semente para o produtor. O produtor vai plantar lá 500 hectares de soja, a empresa entregou lá, a Bayer com as suas empresas parceiras foi lá e entregou essa soja na terra dele, e nessa hora ele tem uma dívida de 600 mil reais, 500 mil da semente, mais 100 mil do royalties, certo? Beleza. Aí ele produz, planta, colhe, entrega essa semente na moenga, né? Faz
a qualificação lá na moenga, né, onde o produtor entrega essa soja, né, o caminhão chega lá na moenga e a moenga faz a questão do beneficiamento, faz a questão da comercialização desse bem. Enfim, é a cooperativa onde vai ser entregue essa soja, né. Aí o produtor salva um pouco da semente, porque é uma semente que deu boa na região dele, cresceu bem, se desenvolveu, aguentou uma falta de chuva, por exemplo, que de vez em quando acontece uma falta de chuva ali na região do produtor e a semente desenvolveu mesmo assim, foi uma semente boa, ele pagou por ela, pagou por uma semente boa e pagou um royalty para ela quando ele comprou. Legal. Ele produz de novo, utilizando essa mesma semente que ele comprou. Nasceu, né? Ele entrega lá dessas, vamos supor aí que deu 1000 sacas de soja para o produtor. Dessas 1000 sacas ele separou 200, entregou 800, separou 200 para fazer mais semente para ele plantar, com a semente que ele já tinha comprado antes, certo? Ela nasceu, brotou, ele salvou a semente para plantar de novo. Quando ele for fazer a entrega lá na moenga de novo, dessa segunda safra, existe uma coisa chamada taxação da moenga. É observado através de análise dessa soja ou desse grão que ele plantou, do milho, do algodão, que seja, é analisado através de análise tecnológica lá na cooperativa, de que ele utilizou semente transgênica daquela empresa X que ele comprou anteriormente e está replantando e está utilizando de novo essa semente. E é cobrado desse produtor royalty de novo automaticamente. Ele entregou lá na moenga, a moenga fez análise, viu que é semente transgênica e vai cobrar o royalty dele e repassar para a empresa terceirizada, porque a cooperativa tem acordo com a empresa, né? A empresa é obrigada a repassar essa taxação para a empresa de tecnologia, para a empresa de produção de semente modificada, né? E o produtor repassa esse custo para o produtor. E o produtor é obrigado a pagar automaticamente, porque a empresa cobra ali, no ato da moenga, que é a taxação da moenga que chama-se hoje em dia. E aí rola muita discussão, tem muito processo. Isso começou lá em 2020, lá em 2000, lá naquela época que eu falei para vocês que a Bayer comprou a Monsanto, porque começou a rolar muito processo judicial por conta disso, por conta de questão trabalhista, por conta de questão, enfim, vários assuntos começaram a dar muito processo para a Monsanto, e a Monsanto não conseguiu administrar, né, esses processos, e a empresa junto, né, não conseguiu fazer uma administração boa, porque começou a envolver muita questão jurídica. Então a Bayer foi lá e comprou junto com ela, junto com isso, né, os processos judiciais, comprou todo esse passivo, né, judicial, trabalhista, tudo isso que acabou envolvendo muito o judiciário. Aqui no Brasil, o judiciário ele é muito ativo, né, a gente sabe disso já. Então a gente tem muito ativismo judicial em todas as questões contratuais, em tudo que envolve contrato. E no agronegócio não tem como fugir, ainda mais quando se fala de semente transgênica, você tem contrato, né? Então o judiciário ele vem para impactar, ele vem para dominar o setor. Até porque, né, ora, você tem ali um contrato com a empresa e pagou já uma taxa desse royalties, você queria comprar a semente dessa empresa e essa empresa falou para você, ó, eu vendo para você, mas tem uma consequência. Eu te cobro uma taxa, um royalties dessa semente para você usar ela vira parceira tua, né? Você quer comprar minha semente, você tem que virar parceiro meu, porque desses produtores eu compro a semente, mas daí você não pode fazer o produtor ficar abraçado com você o resto da vida, né? O produtor quer plantar, então ele vai lá e compra a semente de outro, tá bom, não estou obrigando você a ficar com a minha semente, mas se você utilizar a minha semente para vender para fins comerciais, você me paga royalties. Então daí nessa parte, quem está certo? O produtor, né? Que durante 10 anos vai ficar tendo que pagar royalties, 10 ou mais, né? Toda vez que ele utilizar aquela semente que ele sempre foi guardando, ele vai ter que pagar royalties. Ou a empresa que falou, você assinou o contrato, então o problema é teu, então você assumiu o teu risco, entendeu? Quem será que está certo? Então por isso que o ativismo judicial, na questão de contratos, ele é muito importante. Porque às vezes você assina um contrato e você aceita aquela cláusula naquele momento. E quando você se depara com uma situação lá na frente de que aquela cláusula te gera uma consequência totalmente adversa, que inviabiliza o negócio, entendeu? Então daí o judiciário vem para fazer esse impacto, né? Para dizer o que está certo e o que não está. Só que aí nós temos outro problema, né? O judiciário não é uma coisa concreta, não é uma coisa única, né? O judiciário, cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que sai, né? Todo mundo fala, né? Então, cada juiz uma sentença, né? Então você tem determinações no estado do Mato Grosso para soja transgênica, por exemplo,
que falam que a empresa tem que devolver os valores dos royalties já cobrados até hoje, porque a patente já venceu, né? Patente de 10 anos lá, por exemplo, já venceu o tempo da patente, então ela tem que devolver para os produtores o valor dos royalties já pagados nos últimos anos. Outros processos que estão rolando em outros estados, aqui no Paraná, por exemplo, já dizem que o produtor é obrigado a pagar esses royalties porque ele assumiu o risco quando ele assinou o contrato. Então você não tem uma sentença única, né? Esses casos já chegaram para o STJ, já chegaram para o STF, agora em 2024, inclusive, o STF falou que é obrigatório que o produtor continue pagando os royalties, né? Até decidirem exatamente o que fazer, mas nunca vão decidir. Aí o STJ já suspendeu esse pagamento dos royalties em alguns momentos, né? E depois falou que deveria ser pago do mesmo jeito, tiveram que pagar tudo de uma vez. E outra, a empresa proíbe você de comercializar essa semente também. Por exemplo, você fez lá, você comprou 500 mil em semente, você utilizou 350 mil, 150 mil acabou ficando ali na tua propriedade, faltou espaço para plantar, você achou que ia precisar de mais, comprou a mais com medo de não dar e acabou sobrando. Você não pode comercializar para um vizinho essa semente, por exemplo, porque você tem contrato com a empresa. Então, se você fizer isso, eles vão te cobrar uma indenização, vão te cobrar uma multa, provavelmente naquele contrato que você fez tem uma cláusula penal de comercialização da semente deles. Então é complicado, você fica preso, você fica abraçado com a empresa para o resto da tua vida de produção ali, ou você escolhe produzir outra coisa, né? Ou você escolhe produzir outra semente. Só que isso é muito difícil, uma vez que você já tem um contrato, uma vez que você já tem aquele terreno estabelecido para plantar soja, você não planta soja uma vez só. Você faz um projeto ali por no mínimo 5 anos, 10 anos que seja, entendeu? Você fala, ó, durante 10 anos eu vou plantar soja nesse terreno aqui. A soja ela não é um produto perene, né? Ela é uma cultura de ciclo único, né? Ciclo curto. Você planta uma vez e colhe e ela acaba ali. Só que você prepara todo o solo, você tem todo um custo para fazer aquele solo, para fazer aquela terra. Deixa plano, aduba, faz uma regularização de solo, né? De calcário, gesso, enfim, do que você precisar, nitrogênio, ureia, enfim, você deixa aquele solo preparado para a soja. E você não pode fazer isso para uma plantação, para um plantio só. Você vai fazer isso para vários e assim durante os anos você vai corrigindo só esse solo com aquilo que ele precisa, né? Por exemplo, você jogou nitrogênio no solo em 2020, em 2021 talvez você não precise jogar mais muito nitrogênio, você joga só um pouquinho, mas aí faltou potássio, aí você vai lá e joga potássio, no ano seguinte então você vai fazendo só essa manutenção ao longo dos 5 ou 10 anos, depende, que você estipulou que aquela área vai ter soja. Porque não é viável você arrumar, manejar, fazer todo um controle de solo para um único plantio. Um único plantio não vai suprir o teu custo, entendeu? O único plantio você vai acabar ficando no prejuízo. Ou esse ano eu vou plantar soja, ano que vem eu vou plantar algodão, no ano seguinte eu vou plantar pitaia, no ano seguinte eu vou plantar... Não funciona assim, entendeu? Então você faz ali um solo e aí você compra aquela semente para poder utilizar ela por alguns anos. E o produtor aceita pagar os royalties a primeira vez, até porque é uma semente modificada, transgênica. Sementes transgênicas no país, pelo menos na soja, tá? As outras culturas eu não tenho certeza, mas pelo menos na soja, que é o carro-chefe do Brasil, representa 95% de toda a produção nacional. Ela representa 95% da venda, da comercialização de soja nacional, ou seja, é quase que tudo. Hoje os 5% que sobram ali são pequenos produtores, é mais a galera do que a turma chama do MST, né, que é produtor, que se não fosse o MST o Brasil não produzia, né? Então esses 5% aí dentro que não produzem sementes transgênicas, da soja eu estou dizendo, né? São pequenos produtores, são produtores familiares, são produtores ali que fabricam só ração, né? Atuam no setor de ração pequeno da região, é o MST, são os produtores ali com selo de orgânico. Mas a soja em si não compensa você fazer isso. Para você poder produzir, para você poder ter lucro na cultura de grãos, inclusive na soja, é no mínimo 20 hectares, no mínimo. E quando eu digo no mínimo é assim, é para ficar no zero, entendeu? No mínimo 20 hectares. Você não vai plantar soja em menos que isso, porque não compensa, aí você vai para outra cultura. E 20 hectares, falando-se em produção de grãos, é muito pouco, é muito pouco. Você não tem ali uma constância nesses 20 hectares, entendeu? Você não tem muita quantidade, então você vai praticamente empatar no 0 a 0. Então, para pequenos produtores é muito difícil, né? Poucos produtores produzem soja sendo pequenos.
é mais para utilização própria ali mesmo, da propriedade ou coisa assim. Então, basicamente, os 95% que a gente tem da comercialização de soja transgênica é toda a nossa produção, é a produção inteira nacional. E você falar em cobrança de royalties ad eterno, né, que durar eternamente as tuas plantações de soja do produtor, por exemplo, é muito invasivo, é ilegal, na verdade, né? Você pensando assim, eu sou totalmente contra. Eu sempre brigo pela defesa do produtor rural, sempre tô brigando pela defesa do produtor e nunca pela grande empresa de tecnologia ou nunca pelo governo, né, no caso. Eu estou sempre brigando e enfatizando que o produtor rural sempre sofre mais porque ele está no final da cadeia. Então, claro que eu vou achar essa cobrança de royalties ad eterno abusiva. Claro que eu vou achar que isso é ilegal, né, para cima do produtor. Afinal, ele paga uma vez, ele aceita pagar uma vez, mas depois ele tem que ficar o resto da vida dele, o resto dos anos dele produzindo ali e pagando esses royalties. Aí não, né? Aí inviabiliza o negócio, entendeu? Então é muito mais fácil ele ir para outra cultura. Então você praticamente monopolizou a comercialização da maior cultura do Brasil, né? O Brasil vende muita soja, é o carro-chefe do Brasil. Aí veio essas empresas de tecnologia e implementaram uma necessidade aqui dentro. Então o produtor tem que usar a minha soja porque a minha soja é boa, é transgênica. Ela aguenta a falta de chuva, ela aguenta veneno que vocês utilizam aí. Só que toda vez que você usar ela, você vai ter que pagar para mim. Não, peraí, vamos lá. Eu pago quando eu compro. Você compra um produto, você paga um royalty por ele e depois você pode usar ao longo dos anos a semente que você vai salvando. Entra o direito nessa parte porque assim, a partir do momento que a empresa produziu aquela primeira vez que você comprou a semente, ela produziu aquela semente para você. Ela teve custo, trabalho, ela teve que fazer um manejo daquela semente. Um bom manejo, porque ela quer entregar um produto de qualidade, né? E você foi lá e pagou um royalty sobre a semente porque você aceitou. Você falou, não, beleza, eu quero uma semente de qualidade, então eu vou pagar o preço mais o royalty. Beleza. Depois, quem que teve o manejo, quem que teve o cuidado com essa semente? Foi o produtor ou foi a empresa? A empresa vendeu uma vez. Só que se o produtor não cuidar, se o produtor não adubar a terra, se o produtor não fizer um manejo correto dessa cultura, né, da soja, do milho, enfim, que seja, dessa semente que ele comprou, a empresa morre. A empresa não, a semente morre, entendeu? A cultura dele morre. E o produtor não vai ter essa semente. Então foi por conta dele, nos próximos anos, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, que ele produziu com essa mesma semente, foi por culpa do produtor que a semente deu certo, entendeu? Então a primeira vez a empresa ela vendeu um produto de qualidade porque ela cuidou. Das outras segundas para frente, quem cuidou foi o produtor. Afinal, nasceu na propriedade dele, afinal foi ele que adubou aquela terra. Afinal foi ele que fez todo o manejo, usou diesel do trator para passar veneno, usou diesel do trator para plantar, para colher, tudo. Foi ele, não foi a empresa. E a empresa vira sócia no negócio, vira sócia da empresa, vira sócia da fazenda do cara. Não faz sentido nenhum, entendeu? Então é aí que está a briga, é aí que mora a briga judicial hoje que a gente tem no país, né? Um ativismo judicial por conta desses contratos no agronegócio, e é uma coisa que está bem, não está no fim, não está para acabar. Desde 2000, 2005 por aí, do comecinho dos anos 2000 a gente vem tendo, olha, faz mais de 20 anos que vem existindo processos judiciais em cima disso. Não está nem perto de acabar, não está nem perto do fim, porque ninguém até hoje estabeleceu se está certo, se está errado, se está certo, se está errado. A gente tem decisões diferentes no país inteiro, e não só no país, né, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos também existe essa discussão, que é um país grande na produção de soja, na produção de grãos, né, de milho, de soja em si. Então não está perto de acabar, não vai ser agora que vai acabar. Isso vai gerar muito impasse, vai gerar muita discussão política e discussão judicial, mas é um tema muito relevante, é um tema pós-Monsanto, né, que nem eu fiz no vídeo anterior, e para quem gostou daquele, também gostaria desse, beleza? Valeu, fico por aqui, já deu longo demais o vídeo, tchau, obrigado!